Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, temos em mãos um kit de memórias da XPG que é o D50, certo? Alguns de vocês já conhecem essas memórias, já viram aí esse modelo na internet e tudo mais, mas tem uma diferença nesse kit aqui, que são o kit 2x8 Samsung Bedai. E como vocês viram pelo título, com certeza muita gente clicou pelo título, né? Clicou no vídeo. A gente vai conversar sobre overclock de memória e eu já quero adiantar alguns assuntos aí para vocês. Primeiro, vamos olhar de pertinho isso aqui, ó. Vamos olhar essa caixinha aqui bem gostoso. Nessa caixinha, a única informação que a gente tem aqui é que o XMP dela de 4133 é 192323 1.4V. Então, se a gente olha uma caixinha como essa, a gente não tem como falar, nossa, isso aqui é Samsung Bedai. E a gente acaba entrando na famosa loteria do silício. Então muita gente sempre pergunta, até hoje eu recebo todos os dias, na verdade, se eu conseguisse olhar todas as redes sociais, todos os dias eu veria a seguinte pergunta: olha, eu estou montando o PC, posso comprar 2x8 3200 e fazer overclock para 3600? Eu sempre falo não. Nossa, Tito, não. Porque na taxa de amostragem, pessoal, a grande verdade é que tem muito mais chances do kit de memória que essa pessoa comprar não ser capaz de fazer o overclock que ela quer e ela se frustrar. Então, se me perguntarem, principalmente quando você não tem tanta expertise, e às vezes mesmo com expertise você não conseguiria, o que você deve fazer é assim: você quer 3600? Compra 3600, né? Você quer acima disso? Você quer um Bedai? Você vai ter que comprar talvez de alguém que já tenha testado a memória e que já saiba que ela é Samsung Bedai. Mas não tem só Samsung Bedai. Samsung tem vários tipos de DAI, assim por dizer, mas também não tem só fabricante Samsung, tem Hynix, tem Micron. Eu sei que Micron e DAI, por exemplo, eu já tive vários kits de 3000 MHz, 3200, faziam ali 3800, bem gostoso. Então tem outros chips bons também no mercado. Eu não tenho de cabeça a lista com todos esses chips bons, mas essa informação tem muito fácil na internet. Um Google aí você já consegue encontrar. E por que eu estou falando isso dessa maneira? De repente você tem o seu kit de memórias, você vai baixar o Typhoon Burner, vou deixar na descrição aí esse programa. Você vai baixar o Typhoon Burner, aí vai falar Hynix Adai. Aí você bate Hynix Adai no Google e coloca overclock no espaço. Geralmente site gringo vai ter essa informação. Vai ter os gringos lá, eu consegui tantos megahertz fazendo isso. Então é mais ou menos esse o princípio, pessoal, entende? Então a gente tem que levar mais ou menos por este lado, né, quando a gente pensa em memória, tá bom? É isso que eu gostaria de trazer reflexão para vocês. Então se você me perguntar, compro 3200, consigo overclock? Não. Você nunca vai ouvir da minha boca, compre menos frequência que você consegue no overclock. Não, porque você pode não conseguir. Né? E outro ponto forte é que de repente você compra um kit de memórias não adequado para o seu processador, para a sua placa-mãe, e você não consegue subir. Né? Usar 4133 em Ryzen é bobagem, um exemplo. Né? Então tem essas coisas que a gente tem que saber casar. Tem muito vídeo aqui já no canal mostrando que kit de memória você deve usar com cada processador, quais frequências eu recomendo para cada geração de Ryzen. Faz uma pesquisa. Dá uma assistida nos vídeos que eu ando postando recente, não tem muito tempo, não tem nem um mês que eu postei vídeos falando sobre isso de novo. Você vai gostar bastante. E sabe, deixa o like naqueles vídeos, nesse aqui. Sabe por quê? Se você deixar o like nesse vídeo e nos outros, quando outra pessoa quiser procurar alguma coisa, ela vai encontrar mais fácil, porque o algoritmo abençoa. É por isso que o like é importante. Vocês ajudam a impulsionar o vídeo para que outras pessoas encontrem informação com mais facilidade. De repente, o cara escreve no YouTube DDR4, AMD Ryzen melhor, e aparece o meu vídeo com mais facilidade, ele vai ter a informação correta, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês, né? Essa ajuda que não custa nada, coisa de segundos, às vezes é muito importante, mas principalmente não só para ajudar o meu trabalho aqui, mas para ajudar outras pessoas a encontrar informação, tá? Sem mais enrolation, vamos dar um tapa nesse kit aqui, e eu quero aproveitar, por que eu estou colocando um PC aqui com 3400G, né? Pô, memória 4133 com 3400G, você é bobo da cabeça? Não. Eu quero trazer algumas reflexões aí para vocês e eu acho importante a gente falar sobre isso. Deixa eu só confirmar. Ok, nossa captura está boa.
faltou ligar teclado, né? Seria bom se ligasse um tecladinho, né? O que eu quero conversar com vocês, pessoal? De repente você tem CPU aí de segunda, terceira geração, ou mesmo o Ryzen 1600AF, então o que eu vou dizer aqui nesse vídeo pode servir para você, pode te ajudar. Não estou dizendo para você colocar um kit de memórias de 4133 em processadores desse tipo, não. Mas a informação que eu quero passar aqui, ela na realidade é o seguinte, ó. A gente vai entrar na BIOS. Olha, a captura tá top hoje, hein? Às vezes ela picota. Vamos entrar aqui na BIOS, ó. Eu quero começar a conversar com vocês sobre isso. Então assim, vamos lá. De repente você tem uma memória aí 3600 MHz e você colocou nesses processadores. Se você só ligar o XMP, pode ser que não suba, pode ser que não funcione, pode ser que seu PC fique reiniciando, né? Então olha só. Entrar aqui na BIOS. Estamos finalmente na tela da BIOS. De cara, nós já vemos aqui, eu vou passar o mouse, ó, XMP Profile 1, Profile 2. Tem um perfil de 4133 e o perfil de 4000 MHz, que até é bem interessante, né? 18, 19, 19, 39 e 4000 MHz. Tem muito kit de memória que 3600 é nessas temporizações, né? Então, vamos continuando aqui. No caso dessa placa-mãe, é uma BioStar, é na aba de One aqui, né? Que a gente consegue dar uma brincada. Então, o que eu fiz? Eu peguei o perfil XMP de 4000 e coloquei, só que eu rebaixei a frequência para 3200 MHz. Ao mesmo tempo, como eu tenho, entre aspas, memória sobrando, ou seja, ela aguenta muito mais do que eu estou usando, eu tenho liberdade de chegar aqui, ó, nos timings da memória e dar aquela apertada. Então assim, nós estamos aí nesse momento 14, 14, 14, 14, 34, 48 e o TRFC em 312. É possível que eu conseguisse um TRFC menor? É. Um RC menor? Também é possível. Não cheguei a testar isso, tá? Eu só coloquei esses times aqui para que vocês pudessem ver o seguinte. A memória é muito mais rápida do que isso de fábrica. E essa aqui eu sei que é uma Samsung B9. Só que ao mesmo tempo, se eu tenho um conjunto que não aproveita ela direito, eu posso fazer aproveitar direito. E aí já entra a seguinte questão, já quero adiantar. Se você não tem essa expertise, infelizmente eu não recomendo que você mexa. Geralmente em overclock a gente só mexe isso, ó. A gente mexe o CL, o RC, o RD, WR, RP, o RAS, o RC e o TRFC. São os principais, tá? Muitas das vezes você pode começar fazendo overclock da seguinte maneira. Você só liga o XMP e você coloca a frequência que você quer. Vamos supor que sua memória fosse 3200, ou 3000, ou 2666, tá? Vamos partir de 2666, eu acho mais fácil. Vamos supor que sua memória fosse 2666. Aí você vem, liga o perfil XMP e no seu processador, que se for um primeira, segunda ou 3400, 3200G, você sabe que aguenta 3200 na RAM, você gostaria sim de fazer um overclockzinho nessas memórias. Vamos supor que você queira fazer. Qual que é o primeiro passo de quando a gente vai fazer overclock nesse sentido? Ligou o XMP de 2666. Aí você vai e manualmente, sem mexer em mais nada, aumenta a frequência. Então você parte, quem sabe, de 2666 para 3000. Salva e sai. Funcionou? Ok. Entrou no Windows? Roda o TM5, vou ver se eu deixo o link na descrição, que é o programa de teste de estabilidade da memória. Vamos supor, o PC nem ligou. Aí você vai ter que dar aquele clear CMOS, aquela coisa toda. Por isso que eu não recomendo que você faça isso se você não tiver expertise. No passado, quando eu comecei a falar de overclock em memória RAM, algumas pessoas, ai, minha placa-mãe morreu, ela parou de ligar. Sendo que o jeito de dar clear CMOS era num jumper na placa-mãe e não tirando a bateria. Tem placas-mãe hoje em dia que estão assim, você tira a bateria, não dá clear. Você tem que apertar aqui o jumper na placa-mãe para o clear funcionar. Eu não sei se tem algum tipo de... e tinha tudo a tomada. Eu não sei se tem algum tipo de outra bateria que segura o que você fez, eu não sei. Eu sei que acontece. Então se de repente você faz isso, parou de ligar, estragar assim não vai no teste. O que estraga isso aqui seria o seguinte: você fazer overclock errado e usar por um período prolongado. Aí você pode estragar tudo. Você pode estragar a placa-mãe, você pode estragar o controlador de memória do processador, você pode estragar sua memória. Mas assim, testei e nunca mais ligou? Não existe. Não existe. Em todos esses anos eu nunca vi. Tá?
Então, continuando, você está com 2666, colocou o XMP, colocou 3000, salvou e saiu, não ligou. Clear CMOS, volte para BIOS, faça a mesma coisa. XMP, 26666, nossa, eu falo isso, eu bugo com esse número, tá? E coloca 3000 de novo, mas você teria que vir aqui, ó, voltando aqui para a tela, e colocar um pouquinho mais de VDIN. E olha que complicação, né? Essa BIOS, que eu acho que pode ser a BIOS de muita gente por aí, DDR Memory Voltage mais 0.228 é o que eu encontrei para colocar essa memória aqui a 1.45V. E aí a gente já vai conversar também sobre limite máximo tolerável de VDIN, tensão de memória. Eu já li de tudo que vocês imaginarem de overclock famoso e não sei o que, de usuário extremo. Não passe de 1.45V para uso diário. 1.45 e 500, tudo bem. Eu digo assim, 1.46, 47, 1.5, não faz isso. Aí você pode estar degradando o controlador de memória do seu processador, você vai estar forçando mais a placa-mãe e tudo mais. Então assim, limite seguro, 1.45. Mas ao mesmo tempo, a gente estava falando de 2666 para 3000 e aumentar um pouquinho o VDIN. De repente o XMP dessa sua memória é 1.2, 1.25, 1.3. Eu não recomendo que você chegue colocando 1.45V, não. Tem chips de memórias, não sei classificar isso na cabeça, se é Hynix, se é Micron, qual que elas preferem trabalhar. Por exemplo, se ela é 1.3 no XMP, coloca 1.35 já vai. Mas se você colocar 1.4, 1.45, ela para de ficar estável, ela não fica mais estável. Então tem isso também, cara, tem isso aí também. Então isso é que é complicado. Esse procedimento de overclock em memória, ele demanda muito tempo, muito teste de erro e acerto. Não é fácil fazer como parece. É fácil quando você pega uma memória que você já conhece. Quando você mexe, por exemplo, eu estou mexendo há algum tempo com Samsung Bedai. Então eu pego qualquer Samsung Bedai e eu já sei o que colocar. Existe a revisão 1, revisão 2, existe a Samsung Bedai antiga, mais moderna, que é melhor, enfim. Mas assim, no geral, elas fazem as mesmas coisas, assim, por dizer, é mais fácil, porque você sabe por onde partir. Mas se você não conhece a sua memória, vai ter que ser muito teste de erro e acerto, entendeu? E aí vamos supor, voltando aqui, 2666 para 3000, mexer no VDIN, continuou não ligando. Vamos supor que o XMP da sua memória de 266, que geralmente é isso, tá? 16, 16, 16, 36, 46, isso aqui na verdade nem mexe de início, tá? Deixa no automático. Vamos supor que seja assim, o 2666. Mas você quer 3000. Coloca lá, começa com 1.35, geralmente todas toleram bem. Aí você vai ter que vir aqui, ó, 17, 18, 18, 18, 38, um exemplo. Você vai ter que dar uma afrouxada nas latências da memória para ver se sobe 3000. E a partir desse ponto já começa o seguinte debate. Você vai pegar um jogo que você joga, que tenha benchmark fixo e vai rodar o teste de benchmark dele só com o XMP do 2666, por exemplo. Aí você vê aqui, colocou 3000. 2666 para 3000 não é muita coisa, mas você teve que afrouxar a latência. Depois disso aqui tá terminado, volta no jogo e roda o benchmark de novo. Veja se você teve ganho. Hoje eu conversei com um rapaz, olha Tito, eu consegui subir 4000 no meu Ryzen 5000, mas 3733 está dando mais FPS. Entenderam onde eu quero chegar? De repente a temporização de 4000, que é maior que 3733, tão próximas essas frequências, dá menos desempenho. Então não vale a pena usar 4000, vale a pena ficar no 3733. É aí que você tem que fazer a jogada de rodar um benchzinho, ver o que você vai fazer, para que você tenha o melhor desempenho possível. Isso aqui, eu fiz uns testes básicos lá. Série 14 funcionou, ficou top. 3400G, 3200 MHz, que essa placa-mãe não aguenta passar disso. A B550 aguenta, não era nem limite de processador. Ficou uma delícia. Rainbow Six, TA desligado, Full HD tudo no low, sempre acima de 60. Sem placa de vídeo o negócio aqui. Então esse é um ponto interessante. Mas por quê? Porque eu já conheço essa memória. Então, eu quero com esse vídeo trazer reflexão para vocês. Será que você vai ter essa expertise? Tem tanta BIOS por aí, às vezes é chato. Olha isso aqui. Isso aqui é uma tragédia.
É o mais alguma coisa. Você não consegue escrever o que você quer. Não, você tem mais alguma coisa. E outra, ó, eu fiz overclock no CPU para 4.1, na placa de vídeo para 1700 MHz, coloquei a tensão da placa de vídeo 1.15, mas no Windows mostra 1.3, isso já me deixa com o pé atrás. Aí o Core Voltage, para ficar 1.4V, dá uma quedinha disso daí, eu tive que colocar mais 0.020. O SOC, eu consegui encontrar ele dentro do Windows, eu tive que colocar 0080 para ele ficar em 1.2, né? Porque o SOC é para estabilizar tanto overclock de memória ou apertar latência de memória e ao mesmo tempo estabilizar a frequência alta na placa de vídeo integrada. Vocês entenderam como o overclock às vezes é complexo? Muitas vezes assim, algumas pessoas pensam que é simples, é só chegar e fazer, não é. Então, por fim, qual que é a recomendação que eu passo para vocês? Veja com atenção. Você tem Ryzen primeira geração, Ryzen segunda geração, Ryzen 3200G ou 3400G, eles não são de terceira, a parte de CPU é de segunda. Enfim, esses processadores, primeira e segunda geração, memórias de até 3200 MHz é o que você deve focar. Você pode vir a se aventurar e arriscar colocar um 3400G, 3200G numa B550 e colocar memória 3600 que deve subir. X570 não. Já testei. Eu não sei porque sobe em B550. Eu não sei se a AMD faz alguma coisa com a BIOS. Você pode se aventurar, mas não recomendo. Então, de qualquer forma, esses processadores até 3200. Compre direto sua memória de 3200 MHz, se possível. É o ideal. Não compra 2666 querendo fazer overclock para 3200. Não rola. Compre sempre 2 pentes de memória, 2 de 8. É o sweet spot, é o ponto doce hoje em dia, né? Para você não pensar mais em memória tão cedo. Então qualquer PC que vocês forem montar, a base é 2x8 3200. Vai montar o Ryzen 5000, 2x8 3600. Vai montar o Ryzen 3000, coloca numa B550 com 2x8 3600. Se não for B550, coloca 2x8 3200. Tá? Se vocês precisarem de recomendações de kit de memória e tudo mais, placa-mãe, pede nos comentários que eu mando. Mas o resumo é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é mais conversa do que qualquer outra coisa, mas a informação que eu quero passar é essa. De tudo que eu já mexi, de tudo que eu já testei, até essa coisa aqui exótica chamada BioStar, dá para dar jeito, dá. Quanto tempo você vai gastar fazendo isso e a paciência que você vai precisar ter? E outra coisa, não faz isso aí no seu PC com seu Windows formatadinho lindo, com seus programas de trabalho, porque numa dessa, você tomar uma tela azul dentro do Windows, pode corromper tudo, você vai ter que formatar em cima. Aqui eu tenho, o notebook tá aqui do lado, eu tenho o negócio ali, eu pago aquele Office 365 que é baratinho por ano, é mais barato que o Spotify. Então assim, eu tenho 1 TB na nuvem, eu tenho 512 GB aqui, eu tenho um computador ali. Então eu nunca vou perder nada porque eu tenho uma redundância muito grande, mas se você só tem um computador, tem coisa importante, saiba que fazer isso você pode corromper seu Windows, vai formatar, fazer o quê? Como que você vai acessar seus arquivos se você não tem outro computador em casa? Então tem certos aborrecimentos que não valem a pena. Melhor partir direto para a memória que você quer, ou que você julga que você precisa. Quanto mais frequência, mais FPS, mas não significa que você pode ser colocando qualquer memória em qualquer placa-mãe, em qualquer processador. Tudo tem que saber combinar e balancear, você não tem problema. Então é isso, pessoal. Diz nos comentários o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu só espero ter ajudado alguém de alguma forma, nem que seja abrindo a cabeça. Eu tentei passar aqui o que eu faço quando eu vou fazer overclock, igual eu fiz aqui. Tá um tesãozinho, isso é uma delícia. Vou chamar os amigos aí pra sentar aqui e jogar um CSzinho. Um R6, um Dota, vai rodar lindo. Sem aqui a bitela, sem a placa de vídeo. Mas por quê? Muito tempo mexendo. Esse tipo de conhecimento a gente não adquire do dia pra noite. É muito tempo estudando, testando. Eu só espero ter ajudado alguém com esse vídeo, tá bom? A gente se vê numa próxima. Grande abraço, até mais.